Aleluia. Jesus é o nosso tesouro maior. Jesus é aquele que começou uma boa obra em nossa vida. Antes de nós existirmos, Ele já começou uma boa obra em nossas vidas. E coloca lá João 15, 13. Começa falando sobre não existir um maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Jesus, ele começa falando ali com seus discípulos que não há amor maior do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele já estava preparando o povo para um momento onde ele ia ficar ausente por um tempo ali com eles, ia subir até o Pai, iria descer alguém que ia continuar a completar a obra de Deus em nossas vidas. Mais para frente ele fala: não vos chamo, não sois meus amigos, se praticarem o que vos mando. Já não chamo servos, porque o servo não sabe nada do que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos. Amigos de Deus. Nós somos. Quem ouve aquilo que Cristo fala e pratica é considerado amigo de Deus. Amigo de Deus. E eu quero falar sobre duas coisas hoje. Quantas coisas? Duas. Para ficar bem gravado. Eu quero falar sobre permanecer e obedecer. Quais são as duas palavras? E segundo, obedecer. Permanecer. Obedecer. O 16 fala: não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dar frutos, e que o vosso fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Nós estamos falando sobre Pentecostes e Jesus, ele já estava falando sobre o fruto que ele traria a nós. Um fruto que iria permanecer. Um fruto que ele tinha lançado uma semente sobre a terra. Aquela semente cresceu junto com seus discípulos e começou a produzir frutos. Só que Jesus, ele produziu um fruto que chega até a nós hoje e vai continuar a transcender a nós. Nossos tataravós passaram por aqui, a palavra já existia e a palavra continuou. Nossos bisavós nasceram, viveram, produziram filhos, a palavra já existia e ela vai continuar. Os nossos avós, os nossos pais, da mesma forma, nasceram, fizeram os seus frutos, morreram, ou ainda estão completando seus dias. A palavra, ela continua sendo a mesma e ela continuará até a volta de Jesus. Permanecer. A Bíblia fala sobre isso, que a palavra, ela permanece, ela não muda. Deus, ele é imutável. Dentro disso nós conseguimos ver que uma das características como filho é ser permanente. É ser alguém que permanece até o fim. Fale comigo, permanecer. Mas não somente agora, mas até o fim. Permanecer. E aí nós começamos a ver algumas coisas
sobre permanecer até o fim. Nós vamos ler Atos 2, do versículo 1, a partir do versículo 1. Aqui nós já estamos falando sobre a hora que o Espírito Santo, ele desceu. Olha só. E ao completar-se o dia de Pentecostes 5, aí foram 50 dias após a morte de Cristo, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então o quê? Repitam essa parte. Então, todos os quê? E pousou uma sobre cada um. E o quê? Todas quem? As pessoas que ali estavam reunidas ficaram cheias do Espírito e começaram a falar em outras línguas, e de acordo com o poder que o próprio o Espírito de Deus lhes concedia que falasse. Isso foi atribuído para quem? Para toda a humanidade? Todo mundo de repente começou a falar em línguas? Toda a humanidade começou a falar em línguas? Todos que estavam na cidade começaram a falar em línguas? Todo mundo que estava no quarteirão começaram a falar em línguas? Mas todos quem? Volta aqui. Todas o quê? As pessoas que ali estavam reunidas. Ali estavam reunidas. Vamos ler um outro texto. 1 Coríntios 15, 5, do 4 ao 6. Aqui Paulo ele falando com o pessoal sobre a trajetória antes de chegar até ali. Ó, no caso está falando de Jesus. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu ali Pedro e depois os 12. Depois disso apareceu mais 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Ali está falando sobre as obras, depois que as obras começaram, depois que Cristo ele foi para o céu. 500 pessoas reunidas. Os teólogos, eles dizem, 500 pessoas se reuniam após a morte de Cristo. Mas quantas pessoas estavam ali? No dia do Pentecostes? Ali reunidos, esperando que o Consolador estivesse chego para receber aquilo que, de primeira, aquilo que Deus ele tinha para eles. Vamos ler Atos 1:15. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de... Pedro se levantou no meio dos irmãos, e declarou. Ali a gente segue. Mas quantas pessoas tinham reunidas no dia? 120. E o restante do pessoal que estava junto no começo? Cadê os 380? A Bíblia mostra que no dia tinham 120 que continuaram até o fim para receber aquilo que Jesus ele tinha para entregar. De 500, 120. Às vezes nós vivemos a nossa fé baseado na fé de outras pessoas. Eu lembro quando eu era menor, a minha avó, ela, na verdade até hoje, ela sempre foi um grande alicerce na fé na minha vida. Então se tem alguém que é a maior inspiração, uma pessoa viva até hoje, de inspiração para mim, de cristão, é a minha avó. Hoje a minha avó, coitada, está com quase 93 anos, tem Alzheimer, mas eu sempre vi a minha avó
se dedicando como uma verdadeira cristã. Sempre vi. Sempre ela era numa igreja e ela não podia ir até a igreja, ela separava o dízimo dela todo mês. E mais a oferta dela. E mais uma oferta missionária que ela separava para eu ir lá até a igreja e entregar para ela. Por mais que ela não pudesse ver. Todo dia eu via minha avó orando. Todo dia eu via minha avó assistindo o culto, assistindo a palavra pela TV. Até mesmo quando tinha jogo do Corinthians, eu queria assistir o jogo do Corinthians, não dava de quarta-feira, porque a minha avó estava assistindo. Exatamente, eu não vou falar. Mas estava assistindo a palavra. Estava assistindo. E ela ia, enquanto não terminasse tudo aquilo que o pastor tinha para falar, ela não desligava e não soltava a TV. Permanecer. Mas naquela época eu era alguém que vivia no rebote da fé da minha avó. Sempre estava ali. Opa, minha avó está orando por mim, tá tudo certo. Ah, minha avó, ela está intercedendo pela minha família, tá tudo certo. Eu não preciso ser tão assim apegado a Deus. Eu não preciso ser tão próximo de Deus assim. Se a minha avó está buscando por mim e pela minha família, ok. Que cabeça. Logo após conheci verdadeiramente a Cristo. Verdadeiramente, porque já fui aquele que ia na igreja e não praticava. Por muito tempo foi assim. Até a hora que eu desliguei os meus ouvidos para o mundo, desliguei os meus ouvidos para pessoas que estavam ao meu redor e apresentavam coisas que não tinham nada a ver com Cristo e comecei a focar na palavra. Lembro, foi 2015, cheguei aqui, Deus falando através da vida do pastor. Eu falei assim, tudo que o pastor falar agora eu vou fazer. Se tiver na palavra, se tiver ali escrito, se ele mostrar na palavra que está ali escrito, eu vou fazer. E não quero saber. Se alguém chegar para mim e falar que é diferente, eu não vou dar ouvido. Se alguém chegar para mim e falar, não é bem assim. Não quero saber de você. Eu vou praticar, está na palavra, eu vou praticar. Se o meu pensamento, porque os nossos pensamentos, o nosso coração também engana a gente. Se o meu pensamento, o meu coração falar o contrário daquilo que a palavra está dizendo, ou até mesmo surgir dúvida na minha cabeça, eu elimino a dúvida porque eu quero permanecer. Eu quero continuar. E às vezes nós somos sabotados por nós mesmos. E Deus, Ele está falando, permaneça. Permaneça até o fim. Você pode se sentir cansado. Você pode sentir... sabe? Parece que nada está acontecendo, nada vai acontecer, mas você continua porque você crê que Jesus, Ele tem a resposta para você. Não interessa a situação hoje, não importa a situação que você vive ou viveu até agora. Não importa qual que foi o que chegou até você aqui. Não importa a herança que seus familiares deixaram para você. O que importa é daqui para frente aquilo que você vai fazer com aquilo que Deus, Ele te deu. Deus, Ele te deu uma vida. Ok? Deus, Ele te deu uma vida. O que você tem feito da sua vida? Você tem se dedicado a colocar a sua vida diante de Deus? Você tem vivido assim como Jesus estava falando lá com aquela mulher samaritana? Em espírito e em verdade? Você tem se colocado a sua vida, ou até mesmo parado com algumas coisas, porque aquilo chegou um tempo e você tem que ir para um próximo passo para você crescer em Cristo? Você está disposto a largar algumas coisas para crescer em Cristo? Você está disposto a largar algumas coisas que no começo vai te fazer mal por conta de Jesus? Você está disposto a tomar certas decisões para permanecer, por mais que as outras coisas sejam ônus para você? Permanecer até o fim. Permanecer. Deus, Ele tem muito o que entregar para nós, através do seu Espírito. Mas a primeira coisa que Ele nos fala é sobre o permanecer. Não tem continuidade em Cristo, não tem bênçãos em Deus, não tem o derramar do Espírito se não tiver continuidade, se não tiver
permanência. Permanência na palavra. Permanência com aquilo que é passado para você. Aí eu te falo, vou pegar assim um pouquinho no seu pé. Quanto daquilo que Deus ele tem falado para você aqui, desse altar, você tem anotado para continuar permanecendo? Quanto daquilo que Deus ele tem falado para você, você tem colocado para si? Tem falado assim, ó, Deus ele está falando comigo. Colocado para si e mudado a sua atitude hoje para continuar firme na palavra. Nós estamos falando sobre permanecer. E aí coloca aí, Mateus 7, a partir do versículo 24. Jesus falando, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Continuar firme, permanecer, continuar até o fim. Surgirão coisas que virão tentar nos tirar do caminho, mas nós continuamos até o fim. Permanecer. Hoje nós temos muitas pessoas que não permanecem. Pessoas que assumem um compromisso e não permanecem. As pessoas que hoje se casam, tudo bem, tem várias situações que acontecem, mas na maioria das situações, por coisa pouca, a pessoa ela busca romper a aliança que foi feita diante de Deus. Por coisa pouca. Não continua até o fim. Não continua perseverando. Não continua cuidando da sua casa. Eu sei que a administração é difícil, você permanecer é difícil, mas Deus ele chama para nós permanecermos até o fim. Permaneça. Permaneça, por mais que você não enxergue algo bom diante de você estar permanecendo. Pode ser que agora seja o maior caos, mas você permanecendo, Deus ele virá com as bênçãos do Espírito sobre a sua vida. Vai soprar um vento forte, vai vir bênçãos do Espírito sobre a sua vida, e Deus ele vai fazer grandiosas coisas que você nunca viu, nunca chegou ao teu coração, e nem no coração de ninguém. Não foi assim que aconteceu lá em Atos 2? Eles perseveraram ali. Mas eles perseveraram até aquele momento? Não. Eles continuaram perseverando. Coloca Atos 2, ali do versículo 45. Um pouquinho antes. Deixa eu ler do 42. Ó. E eles faziam o quê? Perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pode ser que você veio até aqui, você está participando dessa campanha do Pentecostes, pensando assim, ó, essa é a última semana, se Deus ele não falar comigo, eu saio. Se Deus não falar comigo, eu mudo de lugar, mudo de igreja, mudo de casa, mudo de nação, vou morar na lua. E Deus ele está falando para você fazer o quê? Perseverar. Perseverar, mas ele fala onde você deve perseverar. No ensino. Na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Precisa continuar. Olha ali. Olha tudo aquilo que está sendo falado ali. Você está aprendendo? O pastor toda sexta-feira está aqui, todo domingo de manhã está aqui, todos os cultos estão aqui falando. Você está aprendendo? Com o ensino que tem sido passado? E repito, quanto que você tem anotado?
quando você tem escrito como anotação para que você não venha se esquecer no próximo dia. Porque vim no domingo ouvir o aprendizado aqui durante os cultos e fala assim, nossa, que bênção, foi top. Passou 15 minutos, alguém chega para você e pergunta, e aí, como é que foi? Ah, foi legal, foi benção, a palavra abençoada. E aí, mas o que falou? Pô, você sabe que eu não lembro? Acabou. A palavra que foi lançada se esvaziou, foi perdida, ficou no meio do caminho. Mas quando há algo que você anota como ensino, vai passar anos e anos, vai estar lá, dia tal, foi numa quarta-feira, foi no domingo, o pastor, ele falou sobre esse texto, citou todas essas informações, e fui buscar na minha memória, e Deus está falando hoje comigo isso, eu preciso ajustar isso de novo. Eu estava ali perseverando, mas em algum momento, opa, Deus está falando para mim para eu continuar perseverando nisso daqui que o pastor falou lá atrás. Quantas vezes Deus tem falado conosco? Pai, quantos anos você está dentro da igreja? Quantos anos você está aqui e às vezes está esperando com todo o respeito, porque Deus ele tem um tempo dele, mas quanto tempo você está esperando a mesma resposta? Quanto tempo você está buscando a mesma mudança? Quanto tempo você está buscando da mesma forma? E você não entendeu que quem precisa ser mudado é você. Você pode estar na igreja, você pode aonde Deus está sentado, você está na frente dele. Você pode estar ouvindo tudo aquilo que Deus está falando, e se você não praticar, nada vai mudar. Não há resposta se não tiver mudança. Não há resposta se não tiver mudança de comportamento. Não há resposta se não tiver mudança de mentalidade. Se não tiver mudança de mentalidade, se você continuar no mesmo pecado, na mesma situação, tudo no mesmo, você acha ainda que Deus ele vai abrir o céu sobre a sua vida? Você acha mesmo que você vai vir na sexta-feira e Deus ele vai operar na sua vida? Não estou motivando você a parar. Pelo contrário, eu estou incentivando a você jogar óleo no motor da sua vida e começar a produzir de novo na sua vida. Nós estamos falando de alguém que nos chama de amigo, mas em contrapartida, o quanto que nós temos sido amigo de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho para você, pessoal, e eu estou falando comigo também. Deus se apresenta como um amigo, e o quanto que nós estamos nos dedicando para ser amigos de Deus? O quanto que nós estamos ouvindo e praticando, assim como Jesus falou no texto que nós lemos, que aquele que ouve e pratica a minha palavra é considerado também amigo de Deus. Deus ele está chamando nós para um conserto no nosso jeito de pensar, conserto no nosso jeito de falar, com as nossas decisões, porque as nossas decisões, eu estava falando isso essa semana, as nossas decisões, elas podem, tipo assim, no momento falar assim, nossa, tomei a melhor decisão, mas toda decisão tem o seu ônus e o seu bônus. Tem coisas que são positivas, mas você vai ter que arcar com a consequência também daquela escolha. Simples. Falar a verdade é bom? Sim ou não? Mas diante de uma situação onde se você falar mentira, você vai ganhar R$1 milhão. E aí? Você vai escolher 1 milhão ou falar a verdade? É sobre isso que eu estou dizendo. As nossas atitudes, elas podem nos fazer crescer aqui na terra e diminuir
a nossa moral com Deus, ou pode ser o contrário. A gente ganha muito ponto com Deus, mas no final a gente acaba perdendo aqui. A Bíblia fala sobre isso. Quem quer ganhar com Deus vai perder. Agora, quem quer ganhar nessa vida vai perder aquilo que tem de maior. A sua vida com Deus. Permaneça até o fim. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para Jesus. Vai ter situação, vai ter coisa que vai precisar ser ajustada? Vai. Continua olhando para Jesus. Diante dos concertos, vai ter coisa que você vai ter que administrar? Ok. Continua olhando para Jesus. Vai ter gente que vai bater em você? Vai. Mas continua olhando para Jesus. Permaneça até o fim. Permaneça, continue, persevere. Persevere no ensino. Persevere na comunhão. Por mais que seja dolorido, continue reunindo. Continue junto, continue fortalecendo. Por mais que seja difícil, continue. É no partir do pão, continue no partir do pão. É ali, ó, nas orações. Hoje eu estou cansado. Não tem problema, mas continue. Continue. Persevere. E nós vamos para a segunda situação, que é a obediência. O primeiro que nós falamos foi sobre Tá anotando? Ele já está falando com você. Tá anotando? O primeiro ponto é... E o segundo? Ok. Vamos ler João 16. João 15, 16 novamente. Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dar o quê? Frutos. E fruto que, sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, lo concederá. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e designei para dar-lhes frutos. E que o vosso fruto permaneça. Deus, ele está te chamando para uma missão, irmão. Não foi você que escolheu a Deus. O pastor mandou esses dias um vídeo do pastor Robert Dudu falando sobre isso. Quem viu o vídeo? Ok, para você que não viu o vídeo, eu vou falar para você. Numa entrevista de emprego, você vai lá. Quem que já foi numa entrevista de emprego? Ótimo, acho que a maioria foi. Ok. Você está com o seu currículo lá. Antes de você ir para a entrevista, você está com o seu currículo. E você faz com o que com o seu currículo? É alguém que vai chamar você lá na porta da sua casa? Não. Você pega o currículo e o quê? Entrega. Você sai entregando. Mas tem hora que você sai entregando e você fala, vixe, essa empresa não. Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aí vai na outra empresa, vai lá e entrega. Ok, vai lá. Vai entregando. Beleza. Ali você escolheu, não escolheu? Onde você ia entregar o seu currículo? Mas quem te aceitou? Todo mundo te aceitou? E antes de aceitar, você passa por quê? Por uma? Quem aqui já foi reprovado em alguma entrevista? Eu também já fui reprovado. Mas quem aceita escolher? É o empregador. O empregador, você só começa a trabalhar e trazer algo sobre a sua casa se você for aceito no emprego que você deseja. Se você não for aceito, você continua procurando. Não foste vós que me escolhesse. Pelo contrário, eu vos escolhi. Você se colocou diante de Deus, mas antes mesmo de você se colocar diante dele, ele já te escolheu. E ele já separou uma missão. Por quê? Deus, ele já tem o seu padrão, ele não vai rebaixar o padrão por conta de você. Deus, ele já tem um padrão. Ele já tem uma missão.
Quem chega perto dele já tem uma missão. A missão é ser músico? Não. A missão é ser diácono? Não. A missão é ser pregador? Que só falar aqui no altar? Não. Isso daí é uma ferramenta que Deus ele utiliza para que ele venha operar. Mas a missão que Deus ele nos chamou foi para Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a obedecer. Eu só posso ensinar a obedecer se eu obedeço. A tudo quanto vos tenho ordenado. Então isso daí vem da onde essas informações? De Jesus. É Jesus orientando os seus discípulos. Ensinando a obedecer tudo quanto eu tenho ordenado. Você ordenar alguém é você fazer o quê? Dar uma missão, a pessoa precisa cumprir ela. Nós estamos diante de Cristo. Cristo, Ele nos escolheu. Ele nos chamou. E agora é a hora de você começar a cumprir essa missão. É muito legal a gente vir e começar a orar em línguas. Mas com todo respeito, o que adianta eu encher e não transbordar na vida de alguém? O que adianta eu vir aqui receber a oração com todo respeito? Com todo respeito vou dizer isso. Mas que adianta eu receber a oração, pular, cair e não transbordar na vida de ninguém? Não foi para isso que nós somos chamados. Isso daí é somente uma parte daquilo. É somente uma parte dessa vida. Não é a vida completa. E com todo o respeito, Deus ele não quer que você seja paia. Seja somente... Deus não quer. Deus ele quer algo grandioso sobre a vida de todos aqui. Não tem a ver com aquilo que as pessoas elas vão me enxergar no sentido de... sabe, como, nossa, olha só, que top que ele é. Grande coisa. Se eu estou cumprindo a vontade de Deus, é aquilo que eu devo fazer. Nós não estamos aqui para, chegar e... Ok, beleza, mídia social é legal, mas não é esse o objetivo. Eu chegar e ser famoso. O que adianta eu ser famoso em algum lugar e não ganhar uma pessoa para Jesus? O que adianta eu ser conhecido por muitas pessoas, quando o pastor fala, ser o vereador do bairro? Todo mundo conhece. E eu não ganhar ninguém para Jesus. Não me esforçar para ajudar ninguém. O que adianta ser muito famoso, ser muito conhecido e não cumprir a vontade do Pai? Não adianta nada. Isso que eu estou falando é Pentecostes. Isso é Pentecostes. Pentecostes é oração? É. Mas também é mudança de personalidade, mudança de pensamento. É mudança de rumo, é mudança de caminho, é você obedecer, é você permanecer. Isso é Pentecostes. A Bíblia não fala, e até mesmo hoje o pessoal fala sobre isso daí, né? O contexto de mudar da água para o vinho. Como que você quer mudar da água para o vinho com o Espírito Santo, buscando Ele, se você também não muda a sua vida da água para o vinho? Para ter resposta, tem que fazer, tem que praticar. E não somente isso, tem que continuar perseverando. E aí o último texto que eu tenho para ler com vocês. Está lá em Tiago. Aqui.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Ok. A partir do versículo 21. 2:21. E aqui eu concluo. Ora, não foi Abraão, vosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho, Isaque, sobre o altar? Ou seja, obra que está querendo dizer assim, quem que acaba entregando? Deus, ele pede o próprio filho, você vai lá e entrega. Em sã consciência, nesse mundo, não entrega de jeito nenhum. Mas aqui ele está falando sobre a atitude de fé que Abraão teve diante do pai. Ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar. 22. Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras? Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Nós estamos falando sobre obediência, e a obediência é seguida de fé e obras. Fé e obras. Uma acaba sustentando a outra. Beleza, você tem muita fé, ok. Mas e as suas obras? Do mesmo jeito contrário. Você tem muitas obras, mas cadê a sua fé? Quer ser amigo de Deus? Permaneça e obedeça. Permaneça e obedeça. Amém? Vamos nos colocar em pé? Você chegou até aqui. Você chegou até aqui porque você foi escolhido. Você chegou aqui não foi por acaso, mas é porque você foi escolhido. Deus, ele te separou no meio de muitos. E você está aqui. Olha que honra. Deus, ele tem um banquete para você. Tem uma mesa posta, cheia de coisas diante de você. A única coisa que ele está falando é: venha e coma. Venha até a mesa e beba junto comigo. É isso que Jesus está fazendo. A ação do Espírito Santo na nossa vida nada mais é que isso. Venha até a mesa e coma. Venha até a mesa e beba. Pois a partir do momento que a palavra fala sobre isso, a partir do momento que nós viermos até a mesa, comer e beber de Jesus, rios de águas vivas fluirão no nosso interior. É isso que ele tem para nós. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e começa a verificar aquilo que precisa de ajuste, aquilo que precisa de conserto. Será que você tem permanecido? Será que em todas as coisas você tem continuado fiel diante de Deus? Será que não tem nada que precisa ser ajustado? O quanto que você tem obedecido? Será que você tem falhado na obediência diante de Deus? Será que você deixou passar aquele tempo? Não deixou passar não. Deus ainda traz o tempo. Hoje é o tempo de você se consertar. Hoje é o tempo de você se ajustar. Hoje é o tempo de você buscar pelo Pentecostes na sua vida. Hoje é o tempo do Espírito Santo parar sobre a sua vida. Hoje é o tempo de você buscar a transformação diante de Deus. Hoje é o tempo de você encontrar a resposta que você tem buscado, sei lá, por 10, 5, 20 anos, 30 anos. Hoje é o dia de você se encontrar com o seu Pai e você saber que Ele tem uma resposta para você. Esse é o momento. Esse é o momento. Começa a buscar. Busque por esse momento. Oh, Jesus. Que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico
se assentar sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele foi morto para que a gente pudesse encontrar resposta. A velha vida, o velho pensamento não mais condiz com você, não condiz mais com a sua família, não condiz mais com a sua casa, não condiz mais com os seus caminhos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. As coisas mal resolvidas não importam mais. Você está lançando fora. Algo novo está sobre a sua vida. Oh, Jesus. Glória a Deus. Vai louvando, vai exaltando. Os intercessores que estão de prontidão aí, ó, vem cá. Som de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Santo, 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 que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Eu quero propor para você uma coisa. Nós estamos finalizando e muita coisa foi falado nesse altar. 4 tipos de terreno. O primeiro terreno, vem a ave e pega a semente. Representa aquela pessoa que vem, participa, ouve, recebe, mas não entende, não está muito afim de entender. Só de estar aqui já está contente e pronto. A palavra de Deus, ela não foi feita para enfeitar, para ilustrar. A palavra de Deus foi feita para transformar, ou está registrada para transformar. Um outro tipo de terreno, aquele que tem rocha, cai a semente começa a querer desenvolver, mas não dá para aprofundar porque é rocha, a semente morre. A profundidade vai nos levar a alcançar respostas inimagináveis. O que faz com que a diferença aconteça na nossa vida é a profundidade. Um terceiro tipo diz que a semente caiu, vem a semente começa a germinar, mas ela está no meio do espinho, o espinho sufoca. E a explicação que Jesus dá é:
A pessoa não escolhe, ela não decide, ela não resolve se é 6 ou é meia dúzia, se é 8 ou se é 80, ela não toma decisão. Ela vem, ela participa, ela chora, ela se alegra, ela pula, ela dança, ela vira, ela roda, mas não sai daquilo, não sai daquilo. A pessoa não se decide. Então, esse tipo de manutenção, porque isso aqui se chama manutenção da vida espiritual. Manutenção. Nós estamos fazendo a manutenção da nossa vida espiritual. E talvez esse é o tempo para que uma pessoa, talvez mais, dê um passo. Pastor, o senhor está falando aí, é isso mesmo que o senhor acabou de falar. Tudo que os outros pregadores, o pastor Jonathan pregou, faz sentido, e o que o senhor está falando concordo com tudo. Eu recebo a palavra, mas eu não entendo, eu não aprendo, eu não quero aprender e fico sempre naquela. Eu recebo a palavra, eu não aprofundo, eu quero sempre ficar ali escondidinho, na minha, quieto, sem que ninguém me veja, nem saiba que eu estou ali. Eu recebo a palavra, mas eu sair daqui, que chega um WhatsApp, que chega um amigo, que chega alguma pessoa e me chama e me convida, e eu logo pendo para cá ou para lá. Irmão, irmã, eu quero convidar, é um convite, que não é meu, é do Espírito Santo de Deus, para uma tomada de decisão. É o convite. Você, pastor, eu quero que esse Pentecostes, como o senhor falou lá no domingo passado, que esse Pentecostes marque a mudança da minha vida. Daqui para frente eu vou pegar pesado, daqui para frente eu vou pagar o preço, daqui para frente as coisas elas serão diferentes. Daqui para frente eu vou parar de ficar dando desculpa. Eu vou avançar em Cristo Jesus. Esse é o primeiro grupo de pessoas que eu quero convidar a vir para frente e receber oração. Se temos pessoas assim, vem para frente. Sai do seu lugar. Venha para frente. A palavra está sendo pregada, mas você não se decide. Você não se resolve. Você não... Venha para frente. Ah, mas se eu for, o que vão pensar? Vão pensar que você é um homem, uma mulher de Deus que está recebendo o que Deus tem para te entregar. Não vão pensar nada além disso. Um segundo grupo, aquele grupo de pessoas que já está em Cristo e já está frutificando. É aquele grupo de pessoas que está lá em João capítulo 15, já frutifica, mas pode ser podado para frutificar ainda mais. Pastor, eu já faço, eu já trabalho, eu já me movo, eu já sou uma pessoa que Deus me usa, mas eu sei que dá para Deus me usar ainda mais. Você que quer ser usado por Deus ainda mais, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Mas não fica pensando não, viu, irmão? Nós não tem tempo para pensar. Sai do lugar e venha para frente. O segundo grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas que sabe, eu posso ir além, eu posso mais. Deus me deu habilidade e capacidade, Deus está me direcionando e eu posso fazer mais. Sai do lugar e vem, sai do lugar e vem. Não espera ninguém, não fica olhando para ninguém. Extasiado. Teu nome. Aleluia! Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Extasiado, eu fico a ouvir. Jesus, meu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Se você já fala em línguas estranhas, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Aleluia. Santo, 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 Deus todo
Agora eu quero que venha um terceiro grupo de pessoas aqui para frente. Eu convido você a vir para frente. Pastor, tudo que eu quero é ser usado por Deus. Eu quero ser usado. Aonde? Como? De que jeito? Não importa. Se for para ajudar a estacionar carro, é para ajudar a estacionar carro. Se for para ajudar a arrumar cadeira no templo, é arrumar cadeira no templo. Se for para ajudar a varrer, lavar, limpar o templo, é varrer, lavar, limpar o templo. A minha oração lá atrás era: Deus me usa do jeito que o Senhor quiser. Não é do jeito que eu quero. Eu não vou falar para o Senhor que eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Eu quero ser usado. Aí você vai se preparar, porque Deus vai te usar. Mas Ele vai te usar naquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer é bom, é agradável e é perfeito. A vontade dEle é assim. Se prepara para viver o que Deus tem para fazer na sua vida. Então, você que está no seu lugar e quer ser usado por Deus, quer ser, como que vai ser, onde vai ser, quando vai ser, saia do seu lugar e venha para frente. Saia do seu lugar e venha para frente. Não fica tímido, não fica com medo, não fica pensando que Deus vai fazer. Só sai do lugar e vem para frente. A sua atitude de sair do lugar e vir para frente, Deus está olhando. Ele está disposto a me servir. Se alguém me servir, o Pai honrará. Ele está disposto a me servir. E aquele que me serve, eu respondo orações. Ele está disposto a me servir. E aquele que me serve tem a colheita sobre a própria vida, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, aleluia. Saia do seu lugar e venha receber essa ajuda. Derrama tua glória, derrama tua glória. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus.
só quero ver você. 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 Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Quero ver ele que primeiro me amou. Do meu Criador, quero ver a face daquele que primeiro me amou. Quero ver a face do meu Criador, quero ver a face daquele que primeiro me amou. Quero ver a face do meu Criador, quero ver a face daquele que primeiro me amou. O teu reino vem, minha majestade no nosso Deus. Que se abram os céus, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que se abram os céus.
o teu reino vem. Nossa festa, que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus, abre os céus, o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Festa do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Ó, nós vamos cantar uma última canção. Nós ainda vamos para a rotatória. Quem vai para a rotatória aí com nós? Deixa eu ver. Glória a Deus. É 15 minutos. 5 minutos para ir, 5 minutos para orar, 5 minutos para voltar. Não precisa ficar com medo que nós não vamos amanhecer na rotatória, não. Tá? Mas antes nós vamos cantar uma canção. Já escolheu a canção aí? Então, ó, você vai cumprimentar o maior número de pessoas possível e vai dizer assim, ó, você é tocha, hein? Não é o tocha do pastel lá, que eu nem sei quem que é, viu? É tocha de fogo mesmo, de labareda, tá bom? Vambora! Cumprimenta o maior número de pessoas possível, vambora! O Senhor tem propósitos em nossas vidas. O seu amor tem algo mais. Você é importante para o reino. Nossa unidade vencerá. Se separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados somos um. Com Cristo em nós, o Espírito nos une. Nossa canção tem mais poder. Nossa canção tem mais poder. Quem seja Aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos com o elo do amor. Por tudo isso, vou orar com você, e o Espírito de Deus vai te encher. quem seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso, vou orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher. Todas as palmas são para Jesus. Glória a Deus.
Amanhã, 8 da manhã, 10h30 e 19, 3 cultos com batismo. Quem não é batizado nas águas ainda aí? Deixa eu ver. Quem não é batizado nas águas? Os juniores estão doidos para batizar, hein? Ó, que daqui a pouco nós vamos começar a batizar uma turma. Quem não é junior e não é batizado ainda? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Tá bom, não precisa levantar a mão não, porque o Espírito de Deus está vendo. Você fica aí, bobeando. Assunto é sério. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ai, mas eu fui na semana do Pentecostes, e daí? Grande coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não bobeia, não vacila. Amanhã tem 3 cultos, nós estaremos prontos para te ajudar. Depois não vai reclamar, hein? Depois não vai falar que o seu pastor não avisou, que o seu líder de célula não avisou, que o seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã em Cristo não avisou. Fica brincando com coisa séria. Ai, eu sei, por isso que eu não batizo. Batiza que Jesus vai dar continuidade no projeto de salvação. Ele vai te mostrar. Aliás, muita coisa ele já mostrou. É só colocar em prática. Tá bom? Então, ó, amanhã tem escola bíblica? Eu nem sei. Tem alguma coisa diferente amanhã? Não, né? Tem o almoço. Mas não atrapalha a escola bíblica. Então, amanhã tem escola bíblica também. Vem para a sala de aula. Vamos embora. Me ajude, estenda a mão em direção ao pastor Jonathan. Obrigado pela vida do pastor Jonathan, obrigado pela vida da Sabrina e do Caio, que o Senhor continue abençoando essa família, que o Senhor continue, ó Deus, dando graça e sabedoria, os sonhos, os planos, os propósitos que eles têm colocado diante de Ti, tenham do Senhor, ó Deus, o sim em tudo aquilo que for ser bênção na vida deles, e acima de tudo, se cumpra os Teus planos e propósitos, é a nossa oração, abençoando o pastor Jonathan, abençoando a família dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor Jonathan. Deus continue te abençoando. Como funciona, pastor? Para ir daqui até lá, nós vai de perua come com a Cristiane? Não. Nós vamos a pé. Só que aí, ó, deixa eu conversar, porque é sério o assunto. Pai, mãe, pega o filho e a filha leva do seu lado. Do seu lado. Não deixa na mão de nenhum outro, porque a responsabilidade é sua. E a avenida ela é movimentada e ela é perigosa. Tá bom? Para atravessar lá, é a mesma história. Colocou o sinal, graças a Deus. Mas eu vou conversar com você desse sinal aí. Que eu espero que você não seja um daqueles que fica bagunçando na internet reclamando do sinaleiro. Que ajuda criança, ajuda idoso. Eu não sou desses. Eu sei entender quando a coisa é boa. E isso aí é uma coisa boa. Que foi feita para o nosso bairro. Mas eu vou conversar disso numa outra hora. Então nós vamos lá, tem sinal, dá para tomar cuidado, atravessar com cuidado, depois voltar com... É 5 minutos, irmão. Nós não vamos ficar fazendo vigília lá, é 5 minutos. Apenas para ir entregar e derramar óleo em todo lugar, ali por onde passam os carros, ali naquela rotatória. Tá bom? Leva o filho, leva a filha junto de você. Vamos com cuidado, pela calçada, sem ir pela rua. E daí nós voltaremos. Não precisa ficar aqui. Eu não vou não, depois chega aqui, acabou a comida. Não vai acabar a comida. Até porque nem está pronta ainda, não adianta nem ir lá. E se tiver pronta, não vai liberar. Então, conselho, vamos junto. Vamos para a oração. Saímos de lá, voltamos para cá. Aí nós vamos ali tomar uma deliciosa sopa de legumes. Aleluia. Vai ser uma bênção. Vamos embora? Alguém conosco pela primeira vez e não foi pego o nome na entrada? A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos embora, pessoal. Vamos embora para